vou te ensinar como criar um planejamento semanal automático que indica quando você estuda, revisa e, além disso, como você vai organizar tudo no calendário. Mas atenção, assista até o final, porque tem um detalhe que a gente faz tanto no planejamento semanal como no calendário para diferenciar os assuntos que você vai estudar e os assuntos que você vai revisar, ok? E vamos começar! Na etapa número 1, vamos configurar a nossa tabela de assuntos para o sistema entender qual é o dia da semana que eu estudei e revisei aquele determinado assunto, tá? Então ele vai atribuir o dia da semana de acordo com aquela data, tá? Então vamos aqui, ó, tudo isso já foi ensinado. Primeiro contato, curva do esquecimento, revisão, coluna de estudei, total, tudo já foi ensinado. E se você quiser assistir, é só clicar nos cards, tá? Eu deixei a playlist inteira para você acompanhar essa série, tá? Vamos aqui, clicar no maisinho, vem na opção da fórmula. Clica aqui. E aí você vai colocar primeiro contato, certo? E aí pode colocar, ó, planejamento semanal. Perfeito, gente. Por que eu coloquei planejamento semanal aqui? Porque, ó, o nome que aparece, primeiro contato, tá? Para você não se confundir. Por esse motivo que eu especifiquei que isso aqui é para o planejamento semanal, tá bom? Você vai fazer o seguinte, a gente vai criar a fórmula da seguinte forma. Escreve formate data, certo? Coloca primeiro contato, vírgula, abre aspas. Você vai colocar D 4 vezes. D, fecha aspas. Ele colocou domingo, ok? Então, aqui você sabe o dia da semana que você vai estudar pela primeira vez aquele assunto. Agora, vamos colocar o dia da semana que você vai revisar. Então, clica aqui, ó, no maisinho, coloca fórmula, escreve revisão. Aqui você vai colocar planejamento semanal, certo? E vai usar a mesma fórmula. Formate data, coloca revisão, ok? Vírgula, abre aspas, fecha aspas, clique em salvar e pronto. É o seguinte ponto importante para o que estiver fazendo. Repara que a gente vai precisar criar 2 planejamentos semanais. Pedro, por quê? Porque aqui nós temos 2 colunas de data. Para cada coluna de data é um planejamento semanal. É um calendário diferente. Não dá para você juntar o primeiro contato com uma revisão. Assim, tem um jeito, mas não é eficiente não, tá? Então, por esse motivo que eu estou te ensinando dessa forma. Vamos ter um planejamento semanal para o primeiro contato e um planejamento semanal para a sua revisão, tá? Aqui tem um ponto importante, uma configuração que eu vou te ensinar no momento em que a gente estiver criando o planejamento semanal. Agora vamos para a etapa número 2 e eu vou te mostrar como vamos criar esses planejamentos semanais, tá? Um ponto importante é o seguinte, repara que aqui, ó, apareceu domingo, segunda, terça, você vai criar provisoriamente assuntos que vão cobrir a semana inteira. O objetivo aqui é ele criar de segunda a domingo. Aparecer escrito aqui de segunda a domingo. Porque se você pular essa etapa,
No momento em que a gente for criar o planejamento semanal, só vai aparecer domingo, segunda e terça. Pedro, mas e quarta? E quinta? E sexta? Mas ele vai buscar isso a partir de onde? Porque aqui só temos 3, né? Domingo, segunda e terça. Não tem quarta, não tem quinta. Então, por esse motivo, antes de criar, a gente precisa colocar provisoriamente esses dias da semana, tá bom? Então, você vai vir aqui. Gente, nem precisa escrever o nome do assunto, tá? É só criar novas linhas aqui, novas linhas, e vai colocando de segunda a domingo. É isso, tá? Só para o sistema ele criar a palavra do dia da semana. É isso que a gente está fazendo, para que depois fique mais fácil para a gente organizar o nosso planejamento semanal. É literalmente isso que a gente está fazendo. Criou? Vamos criar o planejamento semanal e depois você pode deletar essas linhas sem nenhuma informação tranquilamente, tá? Então vamos aqui, ó. Planejamento semanal, mas antes ver o nome da tabela, assuntos, ok? Porque a gente vai transformar, repara, a gente vai transformar a nossa tabela de assuntos em um planejamento semanal. Você que está assistindo desde o episódio 1 provavelmente pensou: meu Deus, eu tô aqui mexendo na parte das matérias, criando as configurações e tem essa tabela aqui fora. Não é por acaso. Não é por acaso. Vamos aqui, gente, ó. Clica nos 3 pontinhos, clica em Layout. Vamos na opção de quadro, ok? Vem aqui, ó, agrupar por, vem agrupar por de novo e coloca primeiro contato, planejamento semanal. Vem aqui ordenar, coloca manual, tá? Pode tirar o olhinho aqui e vamos colocar em ordem. Segunda, terça, repara o seguinte, aparece os nomes dos dias da semana, porque na etapa anterior eu te falei para você criar. Se você não tivesse criado, ia aparecer só aqueles 3 dias da semana, porque só foram eles que foram criados, entendeu? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E aqui, ó, na opção de ocultar grupos vazios, você desabilita. E fica assim, ó, o planejamento. Você pode ampliar a página para ficar melhor. Então, vem aqui nos 3 pontinhos, clica em largura completa, ok? Perfeito, gente. Você consegue ajustar o tamanho dos assuntos aqui, ok? Clica aqui nos 3 pontinhos, clica em Layout, vem em tamanho do cartão e aqui nós temos algumas opções. Tem pequeno, médio ou grande, tá? Você pode deixar pequeno, que eu acho que você tem uma visualização melhor dos dias da semana, ou você deixa em médio, tá? Isso aqui é um planejamento semanal. Ué, Pedro, do nada você falou isso? Repara. Venho aqui, vou colocar, ó, um assunto chamado Estudei. Vou colocar o dia como dia sendo 28. Eu estou nessa semana, tá? Estou nessa semana e eu vou colocar dia 7, melhor. Vou colocar dia 7 porque já é outro mês. Estudei, certo? Repara que apareceu aqui. Apareceu no meu planejamento semanal. Por quê? O que está acontecendo? Eu preciso configurar meu planejamento para que ele entenda que só é para aparecer assuntos daquela semana. Entendeu? Então vamos aqui. Vamos aqui filtrar. Vem em primeiro contato, porque esse planejamento semanal é do primeiro contato. A gente vai precisar passar por todos esses passos a passos com planejamento semanal da revisão, ok? Mas
tem um detalhe, gente, não é só duplicar, porque tem gente achando, é só vir aqui e duplicar. Não é, não é. Eu vou te mostrar. Dá um pânico, né? Vai, primeiro contato, clica aqui em semana. Perfeito, gente, perfeito. Agora, vamos fazer para a revisão. Você vai vir aqui, vai clicar em duplicar. Presta atenção, presta atenção. Você vai escrever revisão. Pedro, é isso? Já foi? Não. Você lembra que eu falei para cada coluna da data é um planejamento semanal diferente? Aqui, esse planejamento é do primeiro contato. Precisamos criar para a nossa revisão. Então, vamos voltar para aquela etapa de criar os dias aqui. Lembra que eu falei, gente, cria de forma provisória os dias da semana para que ele já preencha tudo direitinho. É isso que a gente vai fazer. Então, aqui, só tem segunda. Vamos precisar criar. Então, coloca dia 16 e aqui um dia. Aqui você vai colocar dia 17, vai colocando os dias primeiros, tá? Porque a gente só vai utilizar a tag de um dia por enquanto, para ele só criar os dias da semana, ok? Dia 21, dia 21, dia 22, dia 23. Perfeito. E aí, vou precisar um por um clicar em um dia? Não. Você vai vir aqui um dia. Tá vendo essa bolinha? Clica, arrasta. Tá? Criou? Criou. Perfeito. Perfeito. Vamos aqui mudar. Aqui é os assuntos que eu vou estudar. Tá? E aqui os assuntos que eu vou revisar. Perfeito? Você vai fazer o seguinte. Clique em Layout. Vem nessa opção, primeiro contato. Não, não é primeiro contato. Clica aqui de novo. É revisão. Sacou? Então, vamos fazer aquele mesmo passo a passo, gente. Ordenar manual. Desabilita essa opção e vamos organizar. Segunda. Perfeito, é essa modificação que muitas vezes vocês não se atentam. Pedro, é só duplicar? Não, porque são colunas de datas diferentes. Entendeu? E isso a gente vai fazer no momento em que formos criar o nosso calendário. Mas tem um detalhe, não é duplicar, gente. Tem um passo. Você vai fazer o seguinte, aqui, repara, primeiro contato essa semana, mas nesse planejamento a gente está tratando do quê? De uma revisão. Então você vai ter que deletar e colocar, adicionar, revisão. Revisão, não é revisão planejamento semanal não, tá? É revisão porque é a coluna da data. E é isso. E é isso. Esse aqui é o nosso planejamento semanal. Acabou por aí? Não. Vamos criar o nosso calendário. E aqui a gente vai um pouco além, tá? A gente vai um pouco além. Você vai fazer o seguinte, clica aqui no maisinho, vem na opção de calendário. Se no seu Notion tiver diferente, tá tudo bem. Se guia pelo nome. Encontra visualização em calendário. É isso que a gente está procurando. Clica aqui em cima. Vem aqui, nova base de dados? Não, a gente vai utilizar a base de dados dos assuntos. Assuntos, tá? E aqui ele fez a separação. Estudar, vamos utilizar, tá? Clica aqui, a gente vai meio que tá utilizando um atalho. Calendário, assuntos, revisar. A única coisa, duas coisas que a gente vai precisar fazer é tirar o filtro essa semana, porque não é essa semana, e converter
para calendário. Porque dessa forma, ele já mantém a configuração do primeiro contato aqui. Mesma coisa na revisão. Vem aqui no filtro, tira essa semana, porque a gente vai converter esse planejamento semanal em um calendário. Clique em calendário e ele mantém, ó. Nesse caso, ele não manteve o revisão. Ele colocou o primeiro contato, mas não é primeiro contato, é revisão. E aqui está o nosso planejamento de estudo, tá? Gente, foi um prazer gigantesco criar esse planejamento com vocês. Foram 4 episódios. No primeiro episódio, a gente aprendeu a criar o assunto e a matéria. No segundo episódio, aprendemos como criar esse menu de informações. No terceiro episódio, criamos nossos sistemas de revisão. E nesse episódio, criamos nosso planejamento semanal e nosso calendário. Foi um prazer gigantesco dividir todo esse conhecimento com vocês. Então, se você gostou, por favor, dá like, comenta o que você achou dessa série, porque honestamente eu amei demais. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima série. O que eu vou tratar? Se inscreva no canal para não perder. Tchau, gente!